Uma pessoa viva para nós, ela é uma pessoa morta para Deus. É, sim, e uma pessoa morta para nós é uma pessoa viva para Deus. Quer ver um exemplo? Abraão, Isaac e Jacó, eles estão vivos no túmulo memorial, ou seja, estão na memória de Deus para ser trazidos de volta à vida. Para nós, eles estão mortos. Mas você sabia que as massas da humanidade, a grande maioria da população da Terra, eles estão numa condição morta? Sim, não tem relação com Deus. Quer ver? Eu vou ler isso para você aqui aos Efésios, nos versículos iniciais. Presta atenção que o apóstolo Paulo, ele escreveu, né, aos cristãos lá do primeiro século. Efésios no capítulo 2 diz assim, olha: outro sim, é a voz que Deus vivificou. E eu te pergunto, como é que se vivifica pessoas que estão vivas? No nosso ponto de vista, como é que você vivifica pessoas que já são andantes, que têm casa, que têm família, que têm trabalho secular, que gostam das mordomias da vida e das noitadas da vida, que era o caso aqui, né? Veja o que ele falou: é a voz que Deus vivificou, embora estivesses mortos nas vossas falhas e pecados. Ou seja, na condição de pecador alienado de Deus, a pessoa é morta em vida. Como é que aquele negócio mesmo que sai lá do cemitério, tipo Michael Jackson, né? Aquele thriller, aquele monstro, aquele coisa que sai assim, começa a levantar da terra uma mão e ele começa a andar, zumbi, não é zumbi? Então, as massas da humanidade, para que você entenda, são zumbis. Nós somos zumbis na terra, alienados da relação, de uma boa relação com Deus. Começou a entender? Mas vamos mais uma frente, né? Um pouquinho mais. Nos quais andastes outrora, segundo sistemas de coisas deste mundo. Agora note, olha. Segundo o governante da autoridade do ar. Sim, o diabo. Né? Segundo o governante da autoridade do ar, o espírito, a disposição dominante que agora opera nos filhos da desobediência. Sim, todos nós nos comportávamos outrora entre eles em harmonia com os desejos da nossa carne, fazendo as coisas da carne e dos pensamentos. Note agora: e éramos por natureza filhos do furor, assim como os demais. Se eu aplicar filhos do furor em alguém, você acha que é uma pessoa que tem perspectiva, tem futuro, o filho do furor? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que sobre a autoridade de Satanás, com a disposição mental que existe no diabo, que a gente nota, né, nos governantes, por exemplo, né, eu não me preocupo com alguém lá que está passando fome, vai surgir uma guerra, e eu na condição de governante, eu trago bomba, eu trago plataforma, eu trago aviões, eu trago helicóptero, eu trago arma química, eu mato todo mundo, para estabelecer que o meu país é soberano. Ou seja, meu governante é o diabo e ninguém mais, você entendeu? Se nós olharmos para os governantes humanos e também para as religiões, sabe o que a gente nota? Satanás, o diabo, governa sobre tudo isso, é o império dele. Já viu falar em 666? Nesses três elementos na Terra, o diabo destrói a grande maioria das massas. Sim, natureza, nós vimos no texto, é por natureza filhos do furor. A pessoa já nasce e aquilo que alimenta a mente dela, já desde cedinho, desde criancinha, é iniquidade, iniquidade, iniquidade. É um reflexo do governante do mundo, que é Satanás, o diabo. Aí então o apóstolo João, inspirado lá no primeiro século, ele diz assim, olha: sabemos que nos originamos de Deus, ou seja, a existência humana tem como procedência o Criador. Sim, sabemos que a nossa origem não é da mãe natureza, de uma evolução, nem um homem de Neandertal, nem de uma trombada cósmica, a gente foi feito por Deus. Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro, veja lá, o mundo inteiro jaz no poder do iníquo ou do diabo. O mundo inteiro jaz. Aonde eu encontro jaz? Jaz no cemitério, onde estão os mortos. Então o que o escritor inspirado está dizendo que o mundo inteiro está morto sob a autoridade de Satanás, o diabo. Ou seja, a atitude dominante, a disposição mental dominante na Terra, ela é inteiramente diabólica ou satânica. De modo que eu te pergunto, né, você ouvinte, você quer também se levantar entre os mortos? Você sabia que menos de 1% da população da Terra está viva do ponto de vista de Deus? Mas o quê? Nessa profusão religiosa que existe no mundo e as pastorzadas aí dizendo que basta você ser sincero e que você tem a salvação garantida, você está dizendo que só menos de 1%, muito menos de 1% está viva do ponto de vista de Deus. Por exemplo, né, só para ilustrar, vamos dar uma paradinha, só para ilustrar, nos dias de Noé, era Noé e a família imediata dele que estava viva do ponto de vista de Deus, porque tinha uma relação com Deus, à medida que eles se sujeitavam naqueles dias iníquos na terra, né, Gênesis no capítulo 6, e participavam tanto na pregação, no aviso divino, de uma tomada dos assuntos naquela época ruim, quanto da construção da arca. Da mesma forma hoje, não poderia hoje existir uma sociedade de um sem número de denominações que tem nos nossos dias, e todas elas, de repente, poder sair gente para salvação. Senão eu diria, então Deus é um Deus de desordem, porque as religiões, membros de religiões conflitantes, elas se matam na guerra. Quando surge uma guerra entre o país A e o país B, os líderes religiosos acompanham os exércitos na partida e oram para que esses exércitos derramem até a última gota de sangue do nosso vizinho, como se a gente brigasse, por exemplo, com a Colômbia, com a Argentina. Imagina isso, né? Aí você fica perguntando, mas de que lado Deus está na guerra, com tanto derramamento de sangue? De que lado Deus está lá? Deus está na Rússia ou está na Ucrânia? De que lado Deus está? Responde para mim, né? Não está do lado nenhum, é um mundo de pessoa morta do ponto de vista dele, você entendeu? Então mais do que qualquer outra coisa, de ser um empresário de sucesso, de fazer grande reserva para o futuro, de sermos aquela pessoa muito bem requisitada nos assuntos científicos, seja lá na matemática, na aviação, ou no assunto de Elon Musk, né, que está querendo povoar Marte até 2030, ó. Tem muito mais sabedoria contida aqui do que em todo o avanço tecnológico alcançado nos nossos dias. E a ciência também. A ciência não conseguiu ainda, né, reter a velhice, doença e a morte. A ciência não conseguiu aí. É lógico que a ciência está congelando pessoas, né? Você sabia que há muito tempo tem milionários sendo congelados quando morrem, na perspectiva de que o progresso tecnológico poderá trazê-la de volta à vida daqui a algum tempo, algumas décadas. E olha que o mundo está avançando. A ciência já viu, por exemplo, uma rã, né? Ela está toda envelopada em gelo. A rã está lá no meio da tela de gelo. E à medida que o gelo vai derretendo naturalmente, o pezinho da rã vai ficando para fora. Daqui a pouco a rã está um pouquinho mais para fora. E quando ela fica inteiramente para fora, daquele gelo descongelado pelo sol, a rãzinha simplesmente, abre o olho e volta a andar. E a ciência já começa, então, pensar que ela poderá trazer o homem de volta à vida. Eu te pergunto, de que jeito você quer se levantar dentre os mortos? Com base na fé e na esperança e naquilo que Deus abriu na pessoa de Jesus, na perspectiva que foi aberta para nós, né? Na pessoa de Jesus? Ou você quer contar com a ação científica? Eu te digo, pela ciência ninguém volta. Ninguém vai voltar pela ciência. Só existe a possibilidade aberta na pessoa de Jesus de no resgate. Sim, Jesus morreu ou sofreu a morte por todo o homem. Esse é um dos ensinos destacados das Escrituras. Mas como assim? Ora, Adão não era o único homem. E o pecado dele lançou milhões de pessoas na morte. 6.000 anos de história de pessoas que morrem devido ao pecado de Adão. Aí a Bíblia raciocina logicamente, né? Então pela obediência de Jesus, equivalente ao Adão original, milhões de pessoas, milhares, né? Num número bem menor, serão trazidos de novo de volta à vida. Ou seja, Deus amou o mundo de tal forma que deu o Filho dele, o primogênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Vida eterna era tema central da pregação de Jesus quando esteve na terra.